O silêncio que se instalou no Le Requiem, um dos restaurantes mais exclusivos da Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi ensurdecedor. Os empregados de mesa pararam a meio do passo, os clientes pousaram os garfos e o pianista interrompeu a música a meio de uma nota. Todos os olhares se voltaram para a mesa do canto, onde um multimilionário impecavelmente vestido fulminava com o olhar a empregada de mesa que tremia diante dele. A sua voz potente cortou o ar, exigindo perfeição, humilhando os esforços dela e fervilhando de impaciência. Ninguém ousou falar até que a empregada de mesa o encarou diretamente nos olhos. Uma única frase escapou-lhe dos lábios. Palavras tão inesperadas, tão impactantes, que pareceram suspender o tempo. Naquele momento, a vida de Camila mudaria para sempre. Camila Ferreira nunca fora de procurar confusões. Tinha 28 anos, conciliava 2 empregos, uma montanha de propinas em atraso e empréstimos estudantis por pagar, e uma filha enérgica de 7 anos chamada Lily, que não parava de pedir para andar nas aulas de dança. Mas a vida em Lisboa era mesmo assim. Quando Camila recebeu uma proposta de trabalho em part-time no Le Requiem, um estabelecimento com estrela Michelin situado em plena Avenida da Liberdade, aceitou imediatamente. Só as gorjetas seriam suficientes para a manter à tona numa cidade onde o dinheiro corria em abundância, mas raramente chegava à classe trabalhadora. Instalado no piso superior de um elegante edifício de traça antiga, o Le Requiem era conhecido pela sua ementa difusão franco-asiática e por um código de vestuário não escrito que não tolerava qualquer deslize na formalidade. A equipa usava fardas pretas e brancas engomadas, com lapelas bordadas, e cada funcionário era formado segundo padrões impecáveis. A chefe Karina do Mar tinha trabalhado sob as ordens de um conceituado cozinheiro em Paris e corria o boato de que celebridades como Beyoncé e até Bill Gates já lá tinham passado para refeições discretas. A pressão que vinha com tal prestígio era extraordinária. Ainda assim, Camila acreditava que o trabalho valia a pena. O ordenado era aceitável, as gorjetas tinham o potencial de lhe mudar a vida e o ambiente era sofisticado. Como mãe solteira dotada de uma determinação inabalável, preparou-se para o desafio. Todos os dias, Camila chegava 2 horas antes do seu turno para ajudar na preparação da sala, alinhando meticulosamente os talheres, polindo os copos de vinho, até brilharem como diamantes sob os candeeiros e memorizando cada detalhe da ementa do dia. Aprendeu que, se a chefe estivesse de mau humor, a equipa tinha de estar 2 passos à frente de qualquer pedido. Se o escansão tivesse uma recomendação especial, tinham de estar preparados para a descrever na perfeição. Tudo importava. A forma como caminhava, como segurava um prato, como falava com cada cliente. Saía exausta, mas estranhamente satisfeita no final de cada turno. Havia algo em prestar um serviço impecável que a revigorava. Ela comparava aquilo a uma coreografia de dança, com cada passo e gesto ensaiado, cada frase praticada, cada sorriso genuíno, mas cuidadosamente doseado. Em poucas semanas, Camila encontrou o seu ritmo. Encantou casais que celebravam aniversários de casamento, grupos de empresas que brindavam a negócios fechados e turistas abastados à procura de luxo. Ficou radiante quando recebeu a primeira grande gorjeta, 200 euros de um gestor de fundos de investimento que valorizou o seu conhecimento sobre um bordéis vintage. Essa gorjeta foi direta para o mealheiro dos sonhos de dança da Lily. Fora do restaurante, o mundo de Camila era decididamente mais modesto. O seu minúsculo apartamento na Amadora era um T0, onde a Lily dormia num canto separado por uma cortina lilás. O espaço servia também de sala de jantar e na cozinha mal cabiam 2 pessoas. Mesmo assim, aproveitavam cada pequeno canto, enchendo-o de desenhos de princesas e fotos de locais exóticos que planeavam visitar um dia. Apesar das dificuldades, Camila estava definida a proporcionar à filha uma vida que fosse além de salários mínimos e quartos apertados. Este novo trabalho no Le Requiem parecia um passo na direção certa. Por isso, quando picou o ponto naquela fatídica noite de sábado, não fazia a menor ideia de que a sua vida estava prestes a mudar. Era uma noite agitada. Todas as mesas estavam reservadas para o que o Maitre descreveu como figuras influentes. Isso geralmente significava CEOs,
advogados de renome ou talvez até alguma celebridade disfarçada com um boné. Toda a equipa estava em alerta máximo, pois corriam rumores de que um conhecido multimilionário poderia aparecer. A chefe, Karina do Mar, corria de um lado para o outro na cozinha, verificando pela terceira vez os ingredientes frescos, trazidos de várias partes do mundo. Os sous-chefs preparavam os pratos com uma precisão cirúrgica. Foi nessa noite que Rodrigo Cavalcante entrou pela porta do Le Requiem. Conhecido na imprensa como um multimilionário recluso que raramente concedia entrevistas, Rodrigo acumulara sua fortuna no setor da tecnologia, especificamente em softwares de previsão avançada cobiçados por governos e grandes empresas. Ele detinha a patente de um algoritmo inovador utilizado em tudo, desde a análise do mercado financeiro ao reconhecimento facial. A imprensa cor-de-rosa fazia festa sempre que ele era fotografado em público, noticiando desde a escolha dos seus fatos até as misteriosas mulheres vistas ocasionalmente ao seu lado. Alguns chamavam-lhe o próximo Jeff Bezos, outros o novo Steve Jobs. Muitos descreviam-no como brilhante, embora implacável, um homem que supostamente valorizava o seu tempo e o seu dinheiro acima da decência humana. Mas para a equipa do Le Requiem, ele era simplesmente a mesa 9 daquela noite, e era apenas isso que importava, pelo menos de acordo com o código de conduta do restaurante. Camila, que tinha estudado o mapa das mesas, sabia que ele era o cliente VIP de última hora, do gênero que gastaria 4 dígitos numa garrafa de vinho sem pestanejar. Ela não estava originalmente destacada para servir a mesa 9, mas o destino tem uma forma curiosa de intervir. O restaurante fervilhava como uma colmeia à beira do caos. Os empregados de mesa circulavam pela sala como bailarinos coreografados, silenciosos e eficientes. Todas as mesas estavam ocupadas. O tilintar dos copos, o sussurro dos guardanapos e o murmúrio suave das conversas educadas misturavam-se com as notas discretas do piano ao vivo. O setor de Camila naquela noite correspondia originalmente às mesas 5, 6 e 7, nenhuma delas de especial relevância. A mesa 5 era um casal que celebrava o seu 20º aniversário de casamento. A mesa 6 estava ocupada por um cliente solitário, mais interessado em ler a sua grossa biografia de Winston Churchill do que em socializar. A mesa 7 era um pequeno grupo de negociantes de arte que discutia civilizadamente um leilão próximo. Camila tinha acabado de servir com sucesso o amuse-bouche, um trio de canapés delicados em cada mesa, sem qualquer incidente. Até aí tudo bem, mas depois veio a surpresa. O Júlio, o empregado de mesa destacado para a mesa 9, escorregou na cozinha. Aconteceu muito rápido. Ele transportava uma bandeja com flutes de champanhe a caminho da zona VIP, quando uma folha de microvegetal que caíra no chão o fez perder o equilíbrio. O Júlio caiu, e os copos e o champanhe estilhaçaram-se num espetacular arco brilhante. Torceu o tornozelo com gravidade. O maitre correu de imediato, pálido de ansiedade, enquanto a chefe Karina do Mar soltou um grito abafado por trás do passe de cozinha. Naquele momento frenético, o maitre percorreu a sala com o olhar à procura de um substituto adequado. Outro empregado de mesa tinha acabado de ir para a pausa. Outro estava sobrecarregado com uma mesa de 12 pessoas no canto oposto. O seu olhar pousou em Camila. Camila, disse ele rapidamente, é a tua vez. Ela piscou os olhos, com o coração aos saltos. Estava nervosa, mas a regra não escrita do Le Requiem era inflexível. Nunca contestar uma ordem, especialmente à frente dos clientes. Ela assentiu com firmeza, pegou numa bandeja disponível e preparou-se para servir Rodrigo Cavalcante, o multimilionário recluso cuja personalidade intimidadora era tão comentada quanto o seu poder. Respirando fundo, aproximou-se da mesa 9. Rodrigo Cavalcante não teria mais de 45 anos. Era alto e de ombros largos, com cabelos bem penteados, mesclados entre o castanho e o grisalho. Vestia um fato por medida azul escuro com uma risca de giz discreta, que provavelmente custava mais do que um ano de renda da casa de Camila. No pulso, exibia um relógio que brilhava com uma opulência contida. Suíço, sem dúvida. Ao seu lado estava um sócio de negócios, mais esguio, igualmente bem vestido, cujo nome Camila descobriria mais tarde, André Meirelles. Ao redor deles,
Dois seguranças sentados em mesas separadas tentavam passar despercebidos, mas falhavam redondamente com os seus fatos pretos idênticos e os auriculares nos ouvidos. Camila aproximou-se com uma postura elegante, olhar sereno e um leve sorriso nos lábios. "Boa noite", disse ela com voz firme. "Bem-vindos ao Le Requiem. O meu nome é Camila e serei a responsável pelo vosso serviço esta noite. Posso começar por sugerir os nossos cocktails de assinatura ou preferem consultar a carta de vinhos?" Rodrigo lançou-lhe um olhar rápido, mal reconhecendo a sua presença. Ela notou uma faísca de irritação nos seus olhos cinzentos de aço, presumivelmente devido ao pequeno alvoroço com os copos de champanhe. André Meirelles esboçou um sorriso educado, mas Rodrigo não disse nada. "A carta de vinhos", murmurou ele. "Seja rápida, e se tiverem um bom Riesling, traga esse." Nem sequer levantou os olhos do telemóvel, com os dedos a voar pelo ecrã. Camila assentiu e foi buscar a carta, ignorando o nó que se lhe formava no estômago. Lembrou-se de que, como empregada de mesa, o seu trabalho era manter-se calma, profissional e cordial, independentemente de quem estivesse à mesa. Esse era o código não escrito que ela e os colegas seguiam diariamente. Ser invisível quando necessário, ser prestável quando solicitada e manter sempre a compostura. Fez uma nota mental para verificar a garrafeira em busca do Riesling que a chefe Karina tanto tinha elogiado. Talvez lhe agradasse e melhorasse o seu humor. Voltando à mesa 9, ela ofereceu a carta com cuidado. "Temos um excelente alvarinho de Monção e Melgaço", sugeriu ela no seu melhor tom educado. "É uma colheita de 2001 bastante rara, com notas de pêssego, damasco e um final mineral. A chefe Karina do Mar recomenda-o vivamente. Acho que harmonizaria lindamente com os pratos especiais de hoje." O Rodrigo fez uma pausa, depois atirou a carta de vinhos para o lado como se fosse uma distração. Ainda não tinha feito contato visual direto. "Tudo bem, traga", disse ele, seco, "mas não me faça perder tempo com coisas baratas. Posso pagar pela qualidade." A Camila acenou com a cabeça, forçou um leve sorriso e afastou-se. No breve momento em que foi buscar a garrafa e os copos adequados, sentiu uma pontada de ansiedade. Clientes exigentes, alguns até a roçar a hostilidade, não eram novidade nenhuma, mas havia uma aura em torno do Rodrigo Cavalcante, uma eletricidade no ar que a deixava desconfortável. Talvez fosse a sua riqueza ou o turbilhão de boatos sobre a sua personalidade intimidadora. Ou talvez apenas o facto de ela ainda ser novata a atender clientes de alto perfil no Le Requiem. De qualquer forma, ela sabia que um único deslize poderia transformar a noite num pesadelo. Executou meticulosamente a apresentação da garrafa, mostrando o rótulo ao Rodrigo. Ele dispensou-a com impaciência, permitindo apenas que ela servisse uma pequena amostra. Ele provou, franziu os lábios e assentiu brevemente. Por enquanto, bom. Quando ela tentou descrever os pratos especiais da noite, ele interrompeu-a a meio da frase. "Pare de me fazer perder tempo com salamaleques", disse ele, ríspido. "Podemos simplesmente pedir? Tenho uma reunião em 20 minutos. Traga o wagyu selado no ponto com um molho de alho negro à parte, sem enfeites, e um acompanhamento de puré de trufas. Mexa-se." O coração dela acelerou. O Le Requiem orgulhava-se da apresentação elegante dos pratos, todos meticulosamente decorados com enfeites e acompanhamentos. Mas ela não tinha escolha. "Claro, senhor", disse ela, mantendo a expressão neutra. Virando-se para o André Meirelles, perguntou educadamente o que ele gostaria de pedir. Ele parecia profundamente desconfortável, como se detestasse atenções, mas estivesse habituado a seguir o ritmo do Rodrigo. Pediu uma bouillabaisse e agradeceu educadamente. Enquanto a Camila desaparecia na cozinha para registrar os pedidos, sentia a atenção a latejar-lhe no peito. Os outros funcionários sussurravam sobre a cena na mesa 9. A chefe Karina do Mar estava particularmente ansiosa, supervisionando pessoalmente o prato do Rodrigo Cavalcante, querendo garantir que, se aquele famoso bilionário decidisse um dia investir num novo projeto gastronômico, o Le Requiem seria o primeiro da lista. Sem que ela soubesse, o verdadeiro drama estava apenas a começar. Enquanto Rodrigo Cavalcante saboreava o seu alvarinho, o resto da sala do Le Requiem continuava um turbilhão de atividade requintada.
Os empregados de mesa equilibravam delicadamente bandejas de prata. As melodias do pianista flutuavam pelo ar, e os clientes bem vestidos murmuravam entre si. No entanto, havia uma corrente de tensão a espalhar-se a partir da mesa 9, como ondas num lago. A Camila estava ocupada a verificar as suas outras mesas. Voltou a encher a taça de champanhe do casal em dia de aniversário, respondeu a uma dúvida sobre harmonização de molhos para os negociantes de arte e perguntou educadamente ao cliente solitário se desejava sobremesa. Apesar de andar a fazer malabarismos com vários pedidos, não conseguia escapar à sombra da apreensão. Sabia que teria de voltar à mesa do Rodrigo Cavalcanti em breve, e o seu estômago contraía-se só de pensar nisso. Quando a chefe Carina do Mar tocou o sino indicando que os pratos da mesa 9 estavam prontos, a Camila recolheu-os rapidamente com uma eficiência bem treinada. O bife de wagyu reluzia, magistralmente selado, com o molho de alho negro num pequeno ramequim ao lado. O puré de trufas estava elegantemente disposto em formato de rosácea, sem qualquer enfeite, conforme solicitado. A chefe Carina não ficara satisfeita, mas as exigências do Rodrigo eram absolutas. Ao lado, a buiabaisse perfumada com açafrão, tomate e delicados pedaços de marisco. A Camila saiu da cozinha e atravessou as mesas de cabeça erguida. Ao chegar à mesa 9, pousou delicadamente o wagyu diante do Rodrigo. Depois colocou a buiabaisse na frente do André Meirelles. "Espero que gostem", disse ela suavemente, recuando para manter a distância de cortesia exigida. Durante alguns minutos, o Rodrigo pegou nos talheres e começou a comer, ignorando a Camila por completo. Ela temia que ele fosse rosnar alguma reclamação sobre a temperatura ou a apresentação, mas para sua surpresa, ele parecia demasiado absorto nos seus próprios pensamentos para falar. Em vez disso, ela observou o discreto aceno de cabeça do André, reconhecendo a qualidade da buiabaisse, e sentiu um ligeiro alívio. Mas precisamente quando achava que a noite correria sem sobressaltos, a expressão do Rodrigo endureceu. Ele pousou o garfo, recostou-se na cadeira e empurrou o prato com um gesto abrupto. "Empregada", gritou, olhando diretamente para a Camila pela primeira vez. O coração dela deu um salto com o tom autoritário, mas ela aproximou-se mantendo a calma. "Sim, senhor", respondeu, tentando não deixar transparecer a apreensão. O Rodrigo gesticulou para o bife com uma expressão tempestuosa. "Isto está cru", disse ele. "Pedi médio mal, não cru. Está a tentar dar-me uma intoxicação alimentar?" A Camila engoliu em seco. Ela sabia perfeitamente que a confessão da chefe Carina do Mar era impecável. A temperatura interna daquele wagyu estaria precisamente como o Rodrigo tinha pedido. Mas um empregado de mesa nunca discute na frente do cliente. "Lamento ouvir isso, senhor", disse ela com voz controlada. "Posso levar-lo de volta à cozinha para grelhar um pouco mais, ao seu gosto." Ele soltou uma gargalhada seca e arrogante, fazendo algumas cabeças virarem-se nas mesas próximas. "Cozinhar mais? Eu não devia ter de me repetir. Este restaurante devia ser de alta categoria. Devia saber como servir um bife corretamente." A Camila respirou fundo para se acalmar. Lembrou-se da pequena Lily em casa, da renda que tinha de pagar, das gorjetas com que contava. "Compreendo", disse ela suavemente. "Vou resolver isto imediatamente com a chefe Carina." "Não quero desculpas", interrompeu Rodrigo. "Quero soluções agora, e já que vai, traga outra garrafa desse alvarinho, e rápido." O André Meirelles olhou para a Camila em tom de desculpa, mas não disse nada. A tensão na sala adensou-se. Os clientes mais próximos agitaram-se desconfortavelmente, sem saber se continuavam a olhar ou se fingiam que não tinham percebido. A Camila sentiu as bochechas arder, mas manteve a postura elegante. "Sim, senhor", disse ela, levantando o prato e virando-se para sair. Foi então que o bilionário ergueu a voz para se dirigir ao resto do restaurante. Para um restaurante destes, falhar num bife simples é ridículo. Tem noção de quanto dinheiro se gasta para jantar aqui? Pensar-se-ia que contratavam pessoal competente. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto a explosão do Rodrigo ecoava pelas paredes elegantemente revestidas. Os sussurros espalharam-se pelos clientes. O André pousou a mão no ombro do Rodrigo, tentando acalmá-lo, mas o Rodrigo afastou-o com um safanão. As orelhas da Camila ardiam. Uma coisa era ser repreendida em silêncio,
Outra bem diferente era ser humilhada publicamente. A sua compostura vacilou por um instante. Um vislumbre de dor cruzou-lhe o rosto. No entanto, anos de dificuldades tinham-na ensinado a manter a calma sob provocação. Desapareceu na cozinha, pediu à chefe Karina para grelhar o bife um bocadinho mais e foi buscar outra garrafa de alvarinho. A chefe ficou furiosa com a acusação do Rodrigo sobre o ponto do bife e questionou se o homem sequer sabia o que era carne mal passada. Ainda assim, tinham as mãos atadas. O cliente tem sempre razão, especialmente um bilionário capaz de lançar ou destruir reputações. A Camila voltou com o Wagyu pronto e a nova garrafa, apresentando-a cuidadosamente para que o Rodrigo aprovasse. Ele não deu qualquer sinal de cortesia, apenas ergueu o copo para que ela o enchesse. Rugas de tensão franziam-lhe a testa e a sua voz transbordava desdém quando ela lhe colocou o bife à frente. Espero que esteja do seu agrado, disse ela, contendo qualquer aspereza no tom. Ele bufou de mau humor, mas cortou a carne. Deu uma garfada e assentiu brevemente. Finalmente murmurou. Depois acrescentou. Devia ter feito bem logo a primeira. A sua voz ecoou. Alguns clientes olhavam abertamente agora, enquanto outros fingiam estar absortos nas suas refeições. O pianista continuou a tocar mais suavemente, de forma mais hesitante, tentando em vão manter o ambiente do espaço. Os olhos do Rodrigo fixaram-se na Camila. Bem, de que está à espera? Pode ir. Ela inclinou a cabeça e afastou-se, sentindo o pulso acelerado. Antes de ela dar mais de 3 passos, ele tornou a rosnar. Empregada. Ela parou virando-se lentamente. O telemóvel dele vibrou sobre a mesa. Ele olhou, leu uma mensagem e depois fuzilou a Camila com o olhar, como se ela o tivesse ofendido pessoalmente. Traga a conta agora, ordenou, e chame o seu gerente. O estômago da Camila afundou-se. Isto não podia ser bom. Correu até ao Maitre, que ficou imediatamente tenso com o pedido. Os gerentes raramente iam à mesa dos clientes, a não ser que houvesse um problema grave. E para um VIP como o Rodrigo Cavalcante, o controle de danos tinha de ser rápido e minucioso. O Maitre ajeitou o casaco e aproximou-se da mesa 9 com a Camila, adotando uma postura de extrema diplomacia. O Rodrigo não perdeu tempo a queixar-se de como o serviço era incompetente, de como o seu bife estava aquém do esperado e de como o seu tempo tinha sido desperdiçado. O Maitre tentou acalmá-lo, pedindo imensas desculpas e prometendo retirar o bife do vazio da conta. Foi então que o temido momento aconteceu. O Rodrigo virou-se para a Camila, com o rosto contorcido de desprezo, e desatou numa tirada cheia de insultos que ecoou acima do murmúrio suave da sala. Esta empregada de mesa é uma incompetente, fuzilou ele. Não consegue seguir instruções simples. Desperdiçou a minha noite. Trouxe-me carne crua e estou a pagar um preço absurdo, inadmissível. Não me interessa se ela é nova ou burra. Pessoas assim não deviam estar em sítios como este. Já geri empresas com milhares de funcionários, e se qualquer um deles se tivesse saído como ela esta noite, tinha-os despedido na hora. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Um véu de quietude cobriu a sala como se alguém tivesse carregado no botão de pausa da vida. Todos os olhares se fixaram no Rodrigo Cavalcante, atônitos com a ferocidade do seu surto. O burburinho das outras mesas apagou-se. Garfos e facas pararam num estrépito e até os dedos do pianista congelaram nas teclas. O André Meirelles estava vermelho, a olhar para a sua bebida pela metade, desejando claramente fundir-se com o chão. A Camila ficou rígida, com o coração a bater-lhe nos ouvidos. As suas bochechas ardiam de humilhação e de uma raiva que ela lutava por conter. Toda a equipa assistia enquanto aquele homem imponente a triturava verbalmente, dizendo ao mundo que ela não prestava, que era incompetente, uma ninguém. Algo dentro da Camila quebrou-se. Ela tinha passado anos a dar a outra face, a lidar com clientes condescendentes que estalavam os dedos, ou com alunos do seu segundo emprego como instrutora de dança que se queixavam das mensalidades, até o pai da sua filha, que desapareceu sem deixar rasto, abandonando-a sozinha para criar a Lily. Ela sempre tinha engolido as suas frustrações, devorando cada palavra dura e cada insulto, convencida de que a aceitação submissa era o único caminho para sobreviver. Mas naquele momento, com o restaurante inteiro a encará-la, na sua humilhação,
A sua espinha finalmente se endireitou. Ela ergueu o queixo, olhou para o Rodrigo Cavalcanti diretamente nos olhos pela primeira vez naquela noite e proferiu uma única frase que parou, pelo menos assim pareceu, toda a cidade de Lisboa naquele instante. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar a decência. A sua voz era calma, mas as palavras cortaram o ar como uma faca. Por um momento, pareceu que o próprio tempo tinha parado. As palavras pairaram, ecoando pela sala silenciosa. Cada pessoa ao alcance dos seus ouvidos sentiu o impacto da afirmação. Uma onda de choque propagou-se pela multidão. Até o Maitre ficou paralisado num espanto momentâneo. A chefe Carina do Mar, a espreitar pela cozinha, sentiu o coração sobressaltar-se com orgulho e apreensão ao mesmo tempo. A expressão de Rodrigo Cavalcanti congelou. Os seus olhos arregalaram-se de raiva e um rubor subiu-lhe pelo pescoço. Ninguém lhe falava assim, muito menos uma empregada de mesa. Após um instante atônito, ele começou a gaguejar. O que é que acabou de dizer? A compostura da Camila manteve-se. A sua postura estava direita como uma seta, com o olhar inabalável. Eu disse que o senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar decência, repetiu ela. A sua voz trazia a resolução calma de alguém que finalmente tinha chegado ao limite. Ela esperava uma explosão imediata da parte dele, mas, em vez disso, o restaurante inteiro pareceu suster a respiração, aguardando a sua reação. As pessoas foram emergindo lentamente daquele silêncio atônito. Algumas mesas começaram por aplaudir timidamente ao início. Em seguida, uma ou duas vozes mais audazes juntaram-se, até que um aplauso suave se espalhou pela sala como uma onda suave. Era uma demonstração sutil, mas tangível, de solidariedade com a empregada de mesa corajosa, que tinha ousado dizer a sua verdade. O rosto do Rodrigo contorceu-se de raiva. Ele levantou-se abruptamente, quase a derrubar a cadeira. O bife meio comido à sua frente ficou esquecido. Como te atreves? Rugiu ele. Tens alguma ideia de quem eu sou? Eu podia comprar este restaurante inteiro e despedir-vos a todos. Podia destruir a tua vida com uma única chamada. A Camila engoliu em seco, com o pulso acelerado, mas recusou-se a recuar. Ela não era tola. Sabia o risco que tinha corrido ao falar. Podia perder o emprego, o único rendimento estável que tinha, mas naquele momento, o seu amor próprio pesava mais do que o seu medo. Estou bem ciente de quem o senhor é, senhor Cavalcanti, disse ela suavemente, com a voz a vacilar apenas ligeiramente. Também sei que isso não lhe dá o direito de tratar as pessoas como se fossem descartáveis. O aplauso cresceu. Alguns clientes levantaram-se, acenando com a cabeça em sinal de concordância. Um turbilhão de confusão apoderou-se do Maitre. Por um lado, ele precisava de proteger a reputação do restaurante diante de um bilionário furioso. Por outro, a bússola moral de cada pessoa naquela sala tinha sido abalada pelo comportamento cruel do Rodrigo. A equipa trocou olhares preocupados, sem saber como intervir. A respiração do Rodrigo Cavalcanti estava pesada. Ele desviou o olhar da Camila para o Maitre, depois para os presentes ao redor, todos os quais observavam em silêncio ou demonstravam abertamente apoio à empregada de mesa. Era um momento surreal, um confronto entre um homem imensamente rico e uma mulher corajosa que tinha chegado ao limite de ser pisoteada. O seu gerente sibilou o Rodrigo, virando-se para o Maitre. O Maitre deu de imediato um passo à frente com as mãos estendidas num gesto conciliatório. Senhor Cavalcanti, por favor, aceite as nossas desculpas por qualquer. O Rodrigo silenciou com a mão erguida. Acabou, disse ele, com a voz impregnada de raiva. Não vou passar aqui mais nem um minuto. Isto é inadmissível. Vocês têm noção do pesadelo de relações públicas que isto representa para mim? Vou certificar-me de que este estabelecimento sofra as consequências. E tu, rosnou ele para a Camila, acabas de cometer o maior erro da tua vida. Sem esperar pela conta, ele atirou um maço de notas para cima da mesa, muito acima do valor da conta. Ao mesmo tempo, pegou no telemóvel. O André Meirelles correu rapidamente atrás dele, a sussurrar pedidos de desculpa à equipa atônita. Os dois seguranças, que se tinham levantado abruptamente quando o Rodrigo gritou, seguiram o seu patrão porta fora, deixando o restaurante inteiro numa quietude estupefacta. A Camila ficou parada no mesmo sítio, com o corpo todo a tremer devido à descarga de adrenalina.
Tinha ela realmente feito aquilo? O peso das suas palavras caiu sobre ela e perguntou-se se teria ido longe demais. Podia perder o emprego. O custo daquela frase rebelde podia significar um desastre financeiro, mas, lá no fundo, uma brasa de orgulho ardia no seu peito. Ela tinha dito a verdade cara a cara ao poder, mesmo que isso lhe custasse tudo. O eco das ameaças do Rodrigo Cavalcante permaneceu na sala muito depois de ele ter saído furioso. As pessoas começaram a sussurrar entre si, algumas a abanar a cabeça incrédulas, outras a lançar olhares de soslaio a Camila, que continuava de pé, perto da mesa 9. As notas espalhadas pela mesa pareciam confetes indesejados. Só então percebeu que tinha os olhos cheios de lágrimas. O estresse, o medo e o triunfo daquele único momento tinham-na avassalado. Antes que pudesse enxugar os olhos, o Maitre deu um passo à frente, seguido de perto pela chefe Karina, que tinha surgido da cozinha. Camila disse ele gentilmente, pousando a mão no ombro dela. "Estás bem?" Ela engoliu em seco e assentiu, piscando os olhos para conter as lágrimas. "Peço desculpa", conseguiu ela dizer. "Não sei o que me deu." A chefe Karina do Mar falou com a voz tingida de preocupação e admiração ao mesmo tempo. "O que te deu foi a coragem de enfrentar um valentão, Camila. Estou orgulhosa de ti por dizeres a tua verdade. Mas precisamos de estar preparadas para as consequências." O coração da Camila apertou-se. "Eu percebo se precisarem de me despedir", murmurou ela. "Falei fora de horas. Fui pouco profissional. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada", o Maitre interveio. "Fizeste o que achaste correto. Se o senhor Cavalcante cumprir as suas ameaças, lidamos com isso quando a altura chegar. Por agora, tira uns minutos para te recompores." Um dos ajudantes de sala aproximou-se para limpar a mesa, mas o Maitre ergueu a mão. "Não", disse ele, de olho no monte de notas que o Rodrigo tinha atirado. "Vamos tratar disto com cuidado. A conta nunca foi fechada. A situação é complexa." A Camila, abalada demais para lidar com a logística financeira da situação, assentiu. Vou só apanhar um pouco de ar." Ela dirigiu-se à saída das traseiras, escapando para o beco onde o restaurante deitava o lixo fora. Sob o brilho suave de um único poste, ela apoiou-se na parede fria de tijolo e respirou o ar fresco da noite. A sua mente girava com 100 perguntas. Como pagaria as contas se perdesse este emprego? E as aulas de dança da Lily tinha destruído o seu futuro com uma única frase impulsiva. No entanto, no meio daquele turbilhão de medos, sentiu um alívio inegável. Pela primeira vez, ela não tinha simplesmente engolido a sua dignidade. Tinha se defendido e, por extensão, defendido cada empregado de mesa, funcionário da caixa, recepcionista ou funcionário de atendimento ao público que já tinha sido desumanizado por alguém que usava a riqueza como arma. Foi sobressaltada por uma voz doce. Camila, ao virar-se, encontrou uma colega de trabalho, a Mariana, parada à porta. A Mariana, uma alma bondosa na casa dos 40 anos, trabalhava naquele restaurante há anos. Ela ofereceu a Camila um sorriso reconfortante. "Alguns clientes perguntaram por ti", disse a Mariana suavemente. "Queriam agradecer-te pelo que fizeste." "Agradecer?", perguntou a Camila, surpreendida. "Mas eu provavelmente acabei com a reputação do restaurante e com a minha." A Mariana encolheu os ombros. "Tu disseste o que toda a gente estava a pensar. A forma como ele te tratou foi horrível. Ele agia como se fosse o dono do mundo. Muita gente já passou por isso, a lidar com clientes cheios de si. Sabe bem ver alguém reagir." A Camila suspirou, ainda a tremer, mas um pouco mais calma. Deu um leve aceno com a cabeça. "Já entro, mas preciso de 1 minuto. Podes avisar o Maitre?" "Claro", disse a Mariana, com um sorriso solidário. Depois, voltou para dentro, deixando a Camila a organizar os seus pensamentos em silêncio. Ali parada, ao ar fresco, pensou na Lily. A filha sempre a tinha admirado muito. Tem orgulho em ter uma mãe bailarina e uma empregada de mesa trabalhadora. A Camila tentou imaginar como explicaria as suas ações a Lily. Poderia dizer-lhe que a mamã perdeu o emprego porque não deixou que um homem mau falasse com ela de forma desrespeitosa? Uma lágrima escorreu-lhe pela face e ela limpou-a, ganhando forças. Se tivesse de recomeçar, recomeçaria. Mas pelo menos tinha enfrentado aquele arrogante olhos nos olhos
e recusara-se a deixar que ele lhe pisasse o orgulho. Por fim, voltou ao salão. Embora se sentisse esgotada e vazia, pôs uma postura profissional para terminar o turno. Pediu desculpa ao casal do aniversário pelo incômodo, mas eles foram impecáveis, dizendo-lhe que ela tinha sido uma inspiração por se ter defendido. Os negociantes de arte expressaram sentimentos semelhantes. Até o cliente que estava sozinho fez uma pausa na leitura apenas para lhe deixar uma gorjeta generosa. Era evidente que a notícia do que acontecera já se tinha espalhado. Tenho orgulho em si, sussurrou uma senhora de mais idade, segurando a mão da Camila ao sair. Precisamos de mais mulheres que digam o que pensam. No entanto, para cada gesto de apoio, havia uma onda de tensão entre a equipa. Todos se perguntavam como os donos reagiriam quando soubessem do que tinha acontecido. Ficariam do lado da jovem empregada de mesa, que tinha arriscado a reputação do restaurante com um bilionário influente, ou fariam uma contenção de danos à custa dela? Ao fim da noite, quando a última mesa foi limpa e as portas foram fechadas, a Camila estava emocionalmente de rastos. Arrastou-se para o balneário dos funcionários para se trocar, quase à espera de que o Maitre aparecesse para lhe entregar o aviso de despedimento. Mas ele nunca apareceu. Em vez disso, a única pessoa que entrou foi a chefe Karina. "Senta-te aqui", disse ela, apontando para o pequeno banco encostado à parede. "Queria falar contigo antes de ires para casa." A Camila sentou-se no banco, com o estômago num nó de ansiedade. A chefe Karina sentou-se ao seu lado com uma expressão simpática, suavizando seus traços habitualmente sérios. "Camila", começou ela, "causaste uma grande impressão esta noite. Muitos dos nossos clientes habituais já me estão a dizer o quanto te respeitam, e eu também, muito mesmo." Um nó formou-se na garganta da Camila. "Obrigada, significa muito para mim." Mas e o Rodrigo de Melo? As ameaças dele não foram da boca para fora. Ele é um dos homens mais ricos da cidade. Poderia destruir a reputação do Lerkin, processar-nos. Ou, a chefe Karina assentiu, séria, "veremos o que acontece. Por enquanto, a administração não pediu o teu despedimento e, que eu saiba, não está a pensar fazê-lo." Na verdade, o Maitre deu a entender que os donos podem querer adotar uma abordagem diferente. "Tens muito apoio, mais do que imaginas. Sugiro que vás para casa, descanses e aguardes notícias deles amanhã." Um enorme alívio invadiu a Camila, embora não conseguisse relaxar por completo. "Obrigada, chefe", sussurrou ela, com os olhos novamente cheios de lágrimas. A mulher mais velha apertou-lhe a mão. "Vai para casa, abraça a tua filha. Amanhã é outro dia e enfrentar-lo-emos juntas, se for preciso." A Camila acenou com a cabeça, pegou nas suas coisas e saiu do restaurante. Apanhou o metro de volta para Benfica. Com a cabeça ainda a mil, enquanto olhava para as luzes a passar no túnel, não conseguia deixar de pensar nas consequências das suas ações. O dia seguinte traria esperança ou ruína, ou talvez ambas. Mas, por agora, agarrava-se a uma pequena sensação de vitória. Mal sabia ela que as suas palavras em breve se tornariam virais. Quando a Camila acordou na manhã seguinte, o seu telemóvel vibrava sem parar na mesa de cabeceira. Gemeu, olhando para o relógio. 6:30 da manhã, uma hora absurda para um domingo. Deslizando o dedo pelo ecrã, viu uma enxurrada de mensagens de texto, chamadas perdidas e notificações de aplicações de redes sociais que mal costumava abrir. O seu batimento cardíaco acelerou. O que estaria a acontecer? Desbloqueou o telemóvel e encontrou um verdadeiro dilúvio de mensagens. Umas eram de colegas do Lerkin, outras de amigos com quem já não falava há anos, e até de números desconhecidos. Havia palavras que lhe saltavam aos olhos. "Meu Deus, estás nos Trending Topics. Estás bem? Foi tão corajoso. Liga-me já." Com o coração aos saltos, andou pelas redes sociais. Estava identificada em várias publicações. Um vídeo em particular, uma filmagem tremida do telemóvel de um cliente, mostrava o Rodrigo de Melo a repreender, lá no restaurante, e captava o momento decisivo em que ela dizia a frase que deixou a sala atônita. "O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar a decência." O vídeo terminava com a saída furiosa do Rodrigo, seguida do aplauso que ecoou por toda a sala. O vídeo já tinha centenas de milhares de visualizações no Twitter e no Instagram,
com os comentários a surgirem a uma velocidade vertiginosa. Finalmente alguém fez frente a este bilionário idiota. Muitos parabéns à empregada de mesa. Que respeito. O Rodrigo de Mello é um tirano conhecido. Ainda bem. Também havia detratores que insistiam que a Camila tinha passado dos limites, que um empregado de mesa nunca deveria falar assim com um cliente, especialmente com alguém que lhe poderia arruinar a vida, mas a grande maioria parecia esmagadoramente a favor. Hashtags como Cardinal não compra decência ficaram nos assuntos do momento durante toda a manhã. A Camila sentiu um aperto de ansiedade. Nunca tinha pedido aquele tipo de atenção. E se os donos do Lerrequim vissem aquilo e decidissem que ela era um problema, e se o Rodrigo de Mello avançasse com um processo por difamação? Ela era apenas uma mãe solteira a tentar chegar ao fim do mês, não uma ativista pronta para lutar contra um magnata da tecnologia. Ainda de pijama, andava de um lado para o outro na pequena sala de estar, enquanto a Lily, ainda meio a dormir, saía do seu quarto improvisado a esfregar os olhos. Mamã, por que é que acordaste tão cedo? A Camila esboçou um sorriso. Não te preocupes com isso, meu amor, disse-lhe, dando-lhe um beijo na testa. Que tal eu fazer umas panquecas para começarmos o dia? Os olhos da Lily iluminaram-se. Sim, com pepitas de chocolate. Claro que sim, disse a Camila com ternura. Enquanto batia a massa, o seu telemóvel continuava a vibrar no balcão. Recebeu uma chamada da Mariana que parecia sem fôlego. Não fazes ideia do que está a acontecer, exclamou a Mariana. Os donos acabaram de convocar uma reunião de emergência com toda a equipa para o meio-dia. O boato é que os jornalistas não param de ligar para o restaurante a tentar saber o teu nome. Está um caos. O estômago da Camila encolheu-se. Achas que me vão despedir? A Mariana hesitou. Não sei, mas sei que estamos todos a torcer por ti. Os clientes também estão a ligar, a elogiar o que fizeste. Aguenta firme. A Camila agradeceu e poisou o telemóvel, concentrando-se em virar as panquecas como se a sua vida dependesse disso. Depois do pequeno almoço, vestiu a Lily e levou-a à casa da sua amiga Margarida, que costumava ficar com ela quando a Camila tinha imprevistos de última hora. Desabafou com a Margarida sobre a situação e esta, sempre otimista, garantiu-lhe que tudo iria correr bem. Foi com as mãos a tremer e o coração aos saltos que a Camila chegou ao Lequim pouco antes do meio-dia. Um pequeno grupo de jornalistas e repórteres de imagem rondava a entrada, de microfones e câmaras em punho. Ela reconheceu os logótipos dos canais de notícias locais e sentiu um aperto no peito. Como é que aquilo tinha escalado tão depressa? Um dos jornalistas avistou-a. Olhe, é verdade que é a empregada de mesa que fez frente ao Rodrigo de Mello? Pode contar-nos o que aconteceu? A Camila baixou o olhar e tentou passar de mansinho por eles. Não queria fazer nenhuma declaração que pudesse complicar ainda mais a sua situação. O Maitre estava à porta, encaminhando-a rapidamente para dentro. Ainda bem que veio, murmurou ele. Vá diretamente para a sala de jantar privada, lá atrás. A reunião está quase a começar. Lá dentro, todos os membros da equipa já estavam sentados. Baristas, empregados de mesa, chefes de cozinha, ajudantes e recepcionistas. A tensão era quase palpável. Na frente da sala estavam o Francisco Monteiro, o gerente do restaurante, e a Patrícia Fontes, a proprietária maioritária do Lequim. A Camila só tinha visto a Patrícia uma vez, durante um evento especial. A Patrícia era uma mulher alta e elegante, na casa dos 50 anos, com o cabelo prateado apanhado num coque sofisticado. A sua postura transbordava confiança, e os seus olhos azuis e frios prendiam a atenção de todos na sala. Quando a Camila entrou, as cabeças voltaram-se e ela sentiu um rubor a subir-lhe pelo pescoço. Silenciosamente, ela sentou-se num lugar ao fundo. O Francisco pigarreou e começou. Obrigado a todos por terem vindo com tão pouco tempo de aviso. Como provavelmente já sabem, um vídeo com um incidente ocorrido no nosso restaurante ontem à noite tornou-se viral. Embora isto tenha colocado o nosso estabelecimento sob a atenção repentina dos média, precisamos de abordar esta situação de forma profissional e unida. Ele olhou para a Patrícia, que deu um passo em frente. O Lerquim sempre se orgulhou da excelência, disse ela com voz firme, não apenas na nossa cozinha, mas também no nosso serviço. No entanto,
também acreditamos em tratar a nossa equipa com dignidade. Não toleramos maus tratos aos nossos funcionários por parte de ninguém, independentemente do seu dinheiro ou influência. Um murmúrio baixo percorreu a equipa. O coração da Camila sobressaltou-se com a declaração da Patrícia. Seria possível que a gerência do restaurante ficasse realmente do seu lado? O olhar da Patrícia varreu a sala até encontrar a Camila. Camila Ferreira, disse ela. Por favor, venha aqui à frente. Fez-se silêncio. O estômago da Camila contraiu-se enquanto ela se levantava e caminhava para a frente, ciente de que todos os olhares a seguiam. Camila, começou a Patrícia. Fui informada dos detalhes do que aconteceu ontem à noite. Todos nós vimos as imagens que andam a circular. Embora não incentivemos confrontos públicos com clientes, a sua resposta ao abuso verbal do Sr. Vasconcelos acendeu um debate muito necessário sobre o respeito e a valorização dos trabalhadores do setor dos serviços. Como proprietária do Eliquim, acredito ser fundamental apoiar a minha equipa quando esta é injustamente atacada. A Camila engoliu em seco, com a voz pouco acima de um sussurro. Obrigada, dona Patrícia. Agradeço do fundo do coração. Nunca tive intenção de armar uma cena ou trazer má publicidade para o restaurante. Eu apenas. Tu disseste a verdade. A Patrícia interrompeu-a com gentileza. Já entrei em contato com o nosso departamento jurídico. Caso o senhor Vasconcelos decida tomar medidas legais, o que duvidamos muito que aconteça, a opinião pública parece estar totalmente do seu lado. Qualquer processo da parte dele provavelmente traria mais prejuízos para ele próprio no tribunal da opinião pública. Um sentimento de alívio invadiu a Camila. Ela não se tinha percebido do quão tensa estava até aquele momento. Isso significa que ainda tenho o meu trabalho. Um sorriso contido esboçou-se nos lábios da Patrícia. Sim, Camila, ainda tens o teu trabalho. Na verdade, gostaríamos de destacar a tua dedicação e serenidade em circunstâncias extremas. No entanto, precisamos de ter cautela com a comunicação social. Não queremos provocar o Sr. Vasconcelos nem inflamar a situação. Se receberes algum contacto da imprensa, encaminha-o para o nosso Departamento de Relações Públicas. Entendido? A Camila sentiu as lágrimas a quererem saltar-lhe dos olhos. Sim, muito obrigada. Não vos vou desiludir. A Patrícia apertou-lhe a mão e, em seguida, dirigiu-se à equipa. Por agora, se algum de vocês for abordado por jornalistas, por favor, evitem fazer declarações sem antes as reencaminharem para o Francisco. Vamos divulgar um comunicado formal muito em breve. Lembrem-se de que somos uma equipa e que devemos tratar-nos uns aos outros, bem como aos nossos clientes, com o máximo respeito. A equipa aplaudiu calorosamente e o Francisco encerrou a reunião pouco depois. Enquanto uma vaga de colegas se aproximava para lhe dar os parabéns e abraçar, lá, a Camila sentia-se envolta numa névoa de alívio misturada com uma ansiedade persistente. Tinha conseguido uma trégua, mas sabia que a história estava longe de terminar. O Rodrigo Vasconcelos ainda podia vingar-se, e as atenções de todos estavam viradas para ela. Ainda assim, pela primeira vez na vida, a Camila sentiu-se vista não como uma empregada de mesa invisível pronta a ser espezinhada, mas como uma pessoa com voz e dignidade, coisas que não podiam ser compradas por preço algum. Nos dias que se seguiram, a vida da Camila transformou-se de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. O comunicado formal divulgado pelo Eliquim foi ponderada e firme. Demonstraram total apoio à sua funcionária, condenaram o assédio e garantiram ao público que continuariam a oferecer uma gastronomia de excelência sem nunca comprometer a dignidade da sua equipa. Esta tomada de posição gerou uma enxurrada de mensagens de apoio nas redes sociais. O seu rosto, captado a meio de uma frase naquele vídeo tremido de telemóvel, tornou-se o símbolo da resistência contra a arrogância tóxica. As hashtags multiplicaram-se. Surgiram memes. Os apresentadores dos programas de entretenimento da noite fizeram piadas sobre o ataque de fúria do Rodrigo Vasconcelos. Um artigo satírico gozava com o facto de um multimilionário ter ficado escandalizado por uma empregada de mesa que apenas exigia o mínimo de educação. Dizia-se até que ele teria gasto uma fortuna num livro de etiqueta para provar que tinha razão. No meio de todo este alvoroço frenético, os telefonemas e e-mails inundaram o restaurante.
muitos deles de jornalistas a solicitar entrevistas. Seguindo o conselho da Patrícia, a Camila esquivou-se educadamente, reencaminhando todos os contactos para o Departamento de Relações Públicas. Ela tentou manter a sua rotina habitual, levar a Lily à escola, fazer os seus turnos no restaurante, dar aulas de dança ao pequeno grupo de alunos que ensinava aos fins de semana. Mas parecia irreal navegar por aquela tempestade mediática, ao mesmo tempo que tentava mostrar-se serena perante a filha. Então, numa tarde, quando a Camila terminava um turno mais cedo, o chefe de sala aproximou-se com uma expressão intrigada. "Camila", disse ele, "está ali alguém para te ver. Diz que é amigo da proprietária e que gostava de te dar uma palavra de apoio." A Patrícia autorizou. Ela olhou em volta. "Quem é?" Ele apontou discretamente com o polegar para um canto reservado do bar, onde um homem alto, de blazer cinzento, estava com as mãos cruzadas. Vestia uns jeans simples e uns tênis modernos, e embora tentasse passar despercebido, o seu rosto era inconfundível. A Camila pestanejou, convencida de que estava a alucinar. Era o Bill Gates. Quase deixou cair a bandeja que segurava nas mãos. O Bill Gates, cofundador da Microsoft, multimilionário filantropo e ícone da tecnologia, estava ali, simplesmente de pé, junto ao bar do El Kim, à espera de falar com ela. "Isto é mesmo a sério?", sussurrou ela. O chefe de sala acenou com a cabeça, de olhos muito abertos. "Sim." Ele disse que a Patrícia é uma antiga conhecida e que soube do que aconteceu aqui. A cabeça dela andava à roda. Por que haveria o Bill Gates de querer falar com ela? Ela era apenas uma empregada de mesa. Ganhando coragem, aproximou-se. De perto, ele parecia surpreendentemente humilde, exibindo um sorriso dócil por trás de uns óculos discretos. "Senhor Gates", conseguiu ela dizer, com a voz embargada pela admiração. Eu sou a Camila Ferreira." Ele estendeu-lhe a mão. "Muito prazer em conhecer. Lá, Camila", disse ele caloramente. "Espero não estar a incomodar ao aparecer assim sem aviso. Só queria dar-lhe uma palavra de apoio." A Patrícia contou-me o que se passou com o Rodrigo Vasconcelos. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. "Às vezes, as pessoas com muita riqueza esquecem-se da humanidade." A Camila, por outro lado, relembrou ao mundo que a decência não tem preço. As faces da Camila coraram. "Nem sei o que dizer. Obrigada. Mas foi tudo tão inesperado. Eu não estava mesmo a tentar dar nenhuma lição de moral ou tornar-me viral." Ele soltou um riso suave. "É assim que estes momentos costumam acontecer, mas saiba que respeito imenso a sua coragem. Já lidei com todo tipo de tiranos corporativos ao longo da minha carreira. As pessoas esquecem-se de que o poder e a riqueza não servem de desculpa para um mau comportamento." Quando a Patrícia me contou a sua história, decidi que queria conhecê-la. Se estivesse de acordo, claro. Ela quase não conseguia acreditar que aquilo era real. "Agradeço-lhe mais do que posso expressar. Mas o senhor não está preocupado por ser visto aqui? A imprensa pode." Ele ergueu a mão, interrompendo-a com delicadeza. "Não estou aqui para alimentar polêmicas. Estou aqui apenas para lhe dizer que nem todas as pessoas ricas são como o Rodrigo Vasconcelos, e que não deve deixar que as ações dele definam a forma como vê as pessoas com recursos. Também espero que as ameaças dele não a intimidem. Há muitos de nós que admiram a sua coragem. Sinceramente, gostaria que mais pessoas fizessem ouvir a sua voz em situações como esta." Antes que a Camila pudesse responder, a Patrícia surgiu radiante. Cumprimentou o Bill Gates com 2 beijinhos no rosto e depois virou-se para a Camila. "Estou a ver que já se conheceram", disse ela, com orgulho na voz. Camila, o Bill e eu estávamos a falar há pouco sobre uma potencial colaboração filantrópica. Estamos a analisar como podemos apoiar os direitos dos trabalhadores no setor da hotelaria e restauração. Queremos garantir que mais ninguém passe pelo mesmo que tu passaste." Um turbilhão de emoções invadiu o peito da Camila. Ela, uma rapariga vinda do interior de Trás-os-Montes que chegara à grande cidade com o sonho de dançar e que agora era uma mãe solteira a lutar pela vida como podia, estava a ouvir que o Bill Gates e a Patrícia Fontes queriam ajudar pessoas como ela. Era surreal. "Isso é inacreditável", conseguiu ela finalmente dizer. "Nunca imaginei que algo assim pudesse surgir daquela noite terrível." A Patrícia assentiu. "Nós também não, mas às vezes
A adversidade lança luz sobre problemas reais que precisam de ser resolvidos. Vamos aproveitar esta onda para exigir melhores proteções e mais respeito para os trabalhadores do setor dos serviços. Adoraríamos que te envolvesses de alguma forma. A Camila pestanejou, sentindo-se assoberbada. Não pôde deixar de soltar um riso nervoso. Eu não sou propriamente uma ativista. Eu apenas disse a um homem rico e grosseiro que ele não podia comprar a decência. Foi só isso. O Gates deu um leve sorriso. Essa frase simples pode ter mudado mais do que imagina. Sabe, as grandes mudanças sociais costumam começar com pessoas comuns que se manifestam num momento crucial. E depois todas as outras pessoas percebem que não estão sozinhas naquilo que sentem e que também elas se podem fazer ouvir. A Camila sentiu os olhos a arderem com as lágrimas outra vez. Mas desta vez eram lágrimas de espanto e profunda gratidão. Bem, disse ela, com a voz ainda a tremer, se houver alguma coisa que eu possa fazer, como partilhar a minha história ou dar o meu ponto de vista, ficaria muito feliz por ajudar. Especialmente se isso ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que eu. A Patrícia e o Bill trocaram olhares, ambos a sorrir. Nós entraremos em contato contigo para dar mais detalhes, disse a Patrícia. Por agora, vamos celebrar o facto de continuares a trabalhar conosco e de teres trazido a público um tema tão relevante. O resto da conversa pareceu um sonho. O Bill Gates perguntou pela Lily, quis saber mais sobre o percurso da Camila na dança e como ela conseguia conciliar uma rotina tão preenchida. Ele ouvia com uma atenção e curiosidade genuínas, o oposto exato da arrogância ríspida do Rodrigo Vasconcelos. Quando ele finalmente se despediu, toda a equipa fervilhou de entusiasmo. A Patrícia garantiu que o encontro se mantivesse o mais discreto possível, fazendo com que o Bill saísse por uma porta lateral para evitar os jornalistas. Menos de uma hora depois, a Camila já estava a caminho de casa, com a cabeça ainda a andar à roda. Ainda tinha de ir buscar a Lily à casa da Lívia e decidir o que fazer para o jantar, mas carregava um novo sentido de propósito, impulsionada por aliados inesperados. O confronto com o Rodrigo Cavalcante tinha desencadeado uma vaga de provações, mas também uma corrente de compaixão e ativismo que ela nunca imaginara ser possível. Nas semanas seguintes, a frenética cobertura mediática foi gradualmente dando lugar a conversas mais ponderadas sobre os padrões do setor dos serviços. A Camila continuou a trabalhar no Le Requin, embora notasse um aumento de clientes curiosos que a reconheciam pelo vídeo viral. Alguns vinham por pura curiosidade, na esperança de ver a famosa empregada de mesa, mas muitos chegavam com uma admiração genuína, deixando gorjetas generosas e palavras de incentivo. Certa noite, a Patrícia organizou um encontro privado no Le Requin, convidando líderes do setor, personalidades ligadas à filantropia e alguns jornalistas selecionados. O objetivo era lançar uma nova iniciativa, o Projeto Essência, uma fundação dedicada à promoção da proteção dos trabalhadores, formação contra o assédio e valorização dos profissionais do setor dos serviços. A Patrícia apresentou a Camila como a catalisadora inesperada do movimento. De pé diante do microfone no salão suavemente iluminado, vestindo seu uniforme preto de empregada de mesa, a Camila sentiu-se ao mesmo tempo aterrorizada e entusiasmada. Olhou para a plateia, chefes de cozinha, empresários da restauração, ativistas e até algumas celebridades. O Bill Gates estava ao lado da Patrícia, acenando com a cabeça em sinal de apoio silencioso. A Camila respirou fundo. Boa noite, começou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Nunca pensei que estaria aqui a falar para uma sala cheia de pessoas tão ilustres. Há um mês, eu era apenas uma empregada de mesa a tentar sustentar a minha filha e a fazer bem o meu trabalho. Mas numa noite tudo mudou. Disse uma única frase a um homem poderoso e ela ecoou muito além da minha modesta posição. Desde então, aprendi que às vezes basta um único momento de coragem para expor uma questão sistêmica, uma questão que afeta milhões de pessoas no setor dos serviços. Fez uma pausa, reunindo as suas ideias. Não estou aqui para diabolizar ninguém, mas quero lembrar a todos que o respeito não é opcional, é um direito humano básico. Se conseguirmos criar um ambiente onde nenhum empregado de mesa, caixa, funcionário da limpeza ou camareira se sinta impotente perante o assédio, teremos conquistado algo muito maior do que um mero fenômeno viral.
Surgiram aplausos da plateia, suaves, mas carregados de emoção. Uma onda de calor envolveu a Camila e ela sorriu, lembrando-se do tempo em que era tímida demais, até para enfrentar os seus professores de dança na faculdade. Agora falava para uma sala cheia de figuras influentes, incentivando-as a promover a decência. Após os discursos, o evento transformou-se numa recepção com cocktails. Os convidados circulavam, saboreando as entradas preparadas pela chefe Karina do Mar, e a Camila viu-se inundada de apertos de mão e cartões de visita. Uma famosa atriz de Hollywood, conhecida pelo seu ativismo, disse-lhe que gostaria de ter tido a mesma coragem quando trabalhava como empregada de mesa no início da sua carreira. Um restaurador mais velho, de fato branco, assentiu solenemente. A sua atitude relembrou-me o porquê de ter entrado no ramo da restauração, para servir e respeitar as pessoas. Mais tarde, enquanto bebia uma água tônica no bar, o Bill Gates aproximou-se com um sorriso reconfortante. Muito bem, disse ele. Fez aquele discurso como uma verdadeira profissional. Ela riu-se, um pouco embaraçada. As minhas pernas estiveram a tremer o tempo todo. Falar em público não é muito o meu forte. Ele ergueu uma sobrancelha, bem-humorado. Pareceu bastante à vontade. Talvez seja um talento natural. Então, ele lançou um olhar a Patrícia, que estava numa conversa animada com um grupo de jornalistas, e baixou o tom de voz. Quero que saiba que nós, a Patrícia e eu, estamos a considerar propor-lhe um papel mais formal no projeto Essência. Obviamente, a decisão seria inteiramente sua. Não a queremos pressionar, mas acreditamos que a sua voz autêntica é incrivelmente valiosa. Os olhos da Camila arregalaram-se. Um papel? Tipo, trabalhar para a fundação? Ele assentiu. A tempo parcial ou a tempo inteiro, conforme as suas possibilidades. Sabemos que tem responsabilidades com a sua filha e nunca lhe pediríamos para deixar o emprego no Lerrequim se não quisesse. Mas gostaríamos que fosse a nossa embaixadora, uma espécie de porta-voz, a viajar conosco para falar sobre a valorização e os direitos dos trabalhadores. Ofereceríamos uma remuneração, claro, e adaptaríamos a agenda à sua disponibilidade. A cabeça dela andava à roda. Isso soa incrível, mas também aterrorizador. Nunca fiz nada parecido. Ele sorriu com gentileza. Pense no assunto. Converse com as pessoas da sua confiança. A proposta fica de pé para quando se sentir pronta. Com isto, ele fez-lhe um aceno amigável e afastou-se. A Camila suspirou, com os pensamentos a rodopiar. Lembrou-se do dia em que começou no Lerrequim, de como estava ansiosa, mas cheia de esperança, e de quanto tinha progredido desde então. Agora, abriam-se oportunidades com que nunca antes tinha sonhado, nascidas de um confronto que nunca procurou, mas que enfrentou com coragem. Do outro lado da sala, a chefe Karina do Mar olhou para ela e piscou-lhe o olho. A memória daquela noite infame surgiu-lhe na mente. O Rodrigo Cavalcante a gritar, a humilhar e a agir como se fosse dono do restaurante e de cada alma que lá trabalhava. Lembrou-se da única frase que mudou tudo. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar essência. Naquele momento, percebeu que tinha tropeçado em algo muito maior do que ela própria. Quando chegou à casa nessa noite, a Lili já estava a dormir. A Camila entrou em bicos de pés, deu um beijo suave na testa da filha e foi para a salinha, onde se deixou cair no sofá. Olhou em redor para o caos familiar, as suas sapatilhas de dança perto da porta, os lápis de cera da Lili espalhados pela mesa, um cesto da roupa suja à sua espera no canto. Era uma vida humilde, mas era a dela. O telemóvel vibrou. Ela olhou para o ecrã. Uma notificação. Era um e-mail da Patrícia. Assunto: Projeto Essência. Próximos passos. Com o coração aos saltos, abriu a mensagem. Camila, obrigada pelo seu maravilhoso discurso desta noite. Em anexo, envio mais informações sobre o cargo formal que gostaríamos de lhe propor. Por favor, diga-nos o que pensa. Acreditamos que pode fazer uma diferença real. Um abraço caloroso, Patrícia Fontes. Um turbilhão de esperança e apreensão invadiu a Camila. Pousou o telemóvel, sabendo que precisava de tempo para ponderar. Conseguiria realmente assumir um papel daqueles? Viajar, falar em público? Seria sensato reduzir ou deixar as suas horas no Lerrequim, uma fonte de rendimento de que ainda dependia tanto? No entanto,
Se aquela oportunidade lhe permitisse dar uma vida melhor a Lily e ajudar milhões de outros trabalhadores do setor dos serviços, não valeria a pena ponderar? Ela não pôde deixar de sorrir, lembrando-se das suas próprias palavras. O senhor pode comprar um bife, mas não pode comprar essência. Aquele momento de coragem espontânea tinha aberto a porta para um novo horizonte. Ela não sabia exatamente para onde o caminho a levaria, mas sentiu uma onda de confiança pulsar no seu peito. A vida, percebeu, tem uma forma curta e curiosa de transformar uma única frase num movimento inteiro. E assim termina a história de como uma mãe solteira, a lutar para conseguir chegar ao fim do mês, se viu no epicentro de um momento que abalou a cultura interna de um dos restaurantes mais prestigiados do Chiado. A postura ousada da Camila contra um poderoso multimilionário começou como um confronto inesperado, mas evoluiu para um apelo claro ao respeito e à dignidade no local de trabalho. Desde os vídeos virais nas redes sociais aos encontros fortuitos com filantropos como Bill Gates, a sua jornada mostra-nos que uma voz, por mais humilde que seja, pode desencadear uma mudança real. Irá a Camila continuar no Le Requin ou juntar-se ao projeto Essência a tempo inteiro? É uma decisão que ela ainda está a ponderar. Mas uma coisa é certa, ela nunca mais será a mesma empregada de mesa tímida que aceitava insultos em silêncio. Às vezes basta uma única frase para revelar quem realmente somos e transformar o mundo à nossa volta. Obrigado por nos acompanhar. Se gostou desta história, deixe o seu gosto, partilhe e subscreva o nosso canal para mais histórias dramáticas e inspiradoras como esta. O seu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que inspiram e entretêm. Deixe nos comentários o que faria se estivesse no lugar da Camila. E lembre-se, não importa quão pequeno se sinta, a sua voz importa.